dia! Esse é o Morning Call da Plus Capital. Hoje é dia 9/3, quarta-feira, e estamos na companhia da nossa compliance, Jéssica Paula. Tudo bem, doutora Jéssica Paula? Bom dia, Rocco. Bom dia a todos. Tudo jóia? Quarta-feira ensolarada e aqui cheia de expectativas das notícias e das tendências que nós vamos falar agora no nosso Morning Call. Legal, vamos seguir então. Hoje, em relação à movimentação de ontem, vamos mapear aqui, né? Eu ia já antecipar algumas coisas, mas deixo para o meio do caminho aqui. Bom, como sempre, eu gosto de fato de lembrar como começamos a semana, né? Porque de fato essas informações do Boletim Focus, que são divulgadas toda segunda-feira, ela de uma certa forma ancora a expectativa do mercado até aquele momento, né? Então a gente vê um mercado aqui com uma 8ª alta consecutiva para o IPCA, uma revisão, mais uma revisão esse ano para cima do PIB, o câmbio, mais uma revisão para baixo do PIB, lembrando que o câmbio, a gente negocia hoje, trabalha o câmbio abaixo de 5,10, ou seja, ainda tem um espaço muito grande em relação ao que se vê na tela, e é a terceira semana consecutiva em que o mercado projeta uma estabilidade da Selic. A gente conversou muito sobre esses efeitos no Morning Call passado, acho que vale a pena quem quiser conferir um pouco mais da nossa linha de pensamento. Pois não. A tela. Obrigado, ainda bem que começamos. Obrigado. Preciso Isso aprender. aí, agora sim. Obrigado. Preciso aprender. Mas obrigado que dessa vez você me puxou a orelha no início. É isso aí, pra gente não ter que voltar lá na frente com o material. Ficou ótimo. Tá tudo tranquilo aqui para ver agora. Legal, ótimo. Então tá aqui essa foto que eu vinha desenhando para vocês, é a expectativa do mercado, tá? Então, aqui esses dados do boletim do Covid do dia de hoje, né, fechamento ontem, atualizado hoje, você vê que não há nenhuma mudança brusca, tanto aqui em casos, né, por hora, lembrando que hoje já é quarta-feira, né, passou aí praticamente uma semana já do carnaval e por hora nenhuma mudança significativa em nenhum dos quadros. O que é muito bom por hora, vamos aguardar ainda, né, a gente entende o ciclo natural do vírus, vamos aguardar para ver se isso se mantém. E é evidente que se manter assim, se ficar dessa forma aqui com Covid, a gente entende que na matriz de risco como um todo, o Covid perde muita relevância, tá? Então, voltamos à mobilidade, algumas capitais aqui de São Paulo, do Brasil já liberaram uso, circulação sem máscara em locais ao ar livre, e aí a gente começa a ter uma rotina um pouco mais normalizada frente ao que a gente tinha antes. Embora isso não significa que o índice de mobilidade diminuiu e tal, não. É mais uma questão psicológica dessa questão, e isso, de uma certa forma, ajuda. E ajuda mais a imaginar que uma nova cepa seja difícil de desenvolver por enquanto, né? Então, vamos continuar na torcida para que os dados não mudem. Com relação às narrativas do mês, até agora não mudou nada. Grande parte do que é novidade ainda é um desdobramento da guerra entre Rússia e Ucrânia, né? A situação desse conflito que já está se arrastando aí para o 14º dia, mais ou menos, 13º, 14º dia, e a gente vê que a diplomacia continua atuando fortemente para tentar resolver essas coisas, porém, a gente vê mais uma diplomacia de cada nação tentando resolver os seus problemas em relação ao efeito guerra Rússia-Ucrânia. A exemplo, por exemplo, do que aconteceu no final de semana, início dessa semana, uma comitiva americana que foi bater na porta da Venezuela para poder adquirir petróleo.
Então você vê, tem um cientista, um comentarista militar que eu sigo bastante, indico para vocês, o canal dele é Hoje no Mundo Militar. Uma coisa que ele ratifica sempre: não existe bem e mal, né? Não existe uma nação boa ou ruim, existe uma nação que luta pelos seus interesses, e nesse momento eles ficam bem evidentes, isso que é muito louco, chocante em certos aspectos, para você ver como que funciona, né, essa questão geopolítica. Então são desdobramentos dessa questão. Aqui a gente vai ver, lógico, essa informação aqui saiu no último dia do mês passado, né? Então e hoje tem balanço da Magazine Luiza, balanço da Magazine Luiza não, Via Varejo, ou seja, na área de comércio, e a gente vai começar a entender como que essas empresas estão se posicionando ou vão se preparar para um novo momento de economia interna com um PIB mais reduzido. Por enquanto, estagflação no nosso radar só é um tópico falado, mas à medida que o Boletim Focus venha mostrando mais ainda uma evolução do PIB, isso aqui cai sobre terra. Então isso aqui, sem sombra de dúvida, vai perdendo muita relevância. Ucrânia, né, enfim, é um outro desdobramento, né, em relação ao que acontece em cima. E aqui a gente vê a Petrobras alvo, mais uma vez, de especulação sobre interferência do governo na forma de condução do preço do petróleo, né? Nada concreto ainda, há muitas discussões, mas, né, aqui, né, o governo discute uma alternativa. E assim, uma coisa é a companhia Petrobras, tá? Aí eu abro parênteses, minha opinião para vocês, tá? Uma coisa é a política, a empresa Petrobras, condução da forma de corporação, uma linha de política de condução de empresa como uma empresa privada. Agora, qualquer acionista de qualquer empresa de capital aberto, que seja o maior acionista, ele tenta ser um acionista atuante, né? Então, assim, não podemos esquecer que, embora Petrobras é uma empresa de capital aberto, o maior acionista ainda é o governo hoje. E como acionista, o governo tem que buscar os seus interesses. E o interesse do governo, ainda mais com uma empresa que vem mostrando resultados recordes na sua performance, né? Bateu aí 106 bilhões de reais no ano passado. O governo, ele tem uma visão mais holística dos interesses dele. Então as pessoas precisam entender. Não quer uma interferência do governo numa empresa na qual ele é acionista? Simples, não seja acionista da mesma empresa que o governo é acionista. É muito simples isso. Ainda mais hoje, com uma série de empresas do setor petrolífero onde o governo não é sócio. Então, assim, tem que tirar um pouco da emoção em relação a isso, tá? E outra medida, o governo discute essas alternativas, porque, afinal de contas, o interesse do governo, quando você é um investidor e monta o seu portfólio de ações, ela ali tem um objetivo de ser que está alinhado com os seus interesses dentro daquele portfólio, né? A empresa que você investe, certamente você está investindo nela porque ela tem algo que vai te agregar ou algo que você espera que ela agregue, né? Está alinhado com o interesse, isso é um interesse seu em relação àquela empresa. Portanto, o governo faz a mesma coisa. A composição do portfólio dele, ele vai atuar de outras maneiras, enfim. Então, assim, fica bem claro que isso pode acontecer, não é a primeira vez, não será a última vez que vai acontecer, seja nesse governo, seja no próximo governo, tá? Então, assim, a Petrobras é um ativo dentro de um portfólio do governo, e é simples de entender isso. Então, assim, qualquer notícia muito acalorada em relação a isso é uma péssima compreensão do que é o mercado de capitais, tá?
Simples assim, na minha ótica de ver as coisas. Fecho parênteses. Então a gente segue aqui, vamos falar um pouco sobre as notícias que saíram depois do nosso Morning Call, né, as mais relevantes aqui. Então a gente vê balança comercial americana veio pior do que o esperado, né? Esperava uma queda de 87 e veio uma queda de 89 bilhões, né? Um resultado relativamente não é muito bom, evidentemente, né? A gente nota que eles importaram muito mais do que exportaram, né? Então não é uma coisa muito boa. O estoque de petróleo veio acima do esperado, o que é uma certa notícia boa, porque esperavam um estoque negativo, portanto os americanos teriam que correr atrás de comprar mais petróleo. Não, está aqui, né? Eles têm estoque, e isso certamente ajudou a derrubar um pouco o preço ontem. E aí quando a gente olha aqui os indicadores de preço na China, a gente vê em alguma medida esses indicadores um pouco mais fortes, né? Corroborando aí pressão sobre preço. E amanhã a gente fala um pouco mais sobre esses outros indicadores. Aqui saiu o paywall na Europa e a gente não tem a projeção, então fica difícil comentar sobre se esse dado aqui veio acima ou abaixo do que era esperado, tá? E aí amanhã a gente discute os demais indicadores para o dia de hoje, tá? Voltamos aqui a falar dos principais índices americanos. Olha que interessante, né? Ontem a gente teve um dia relativamente positivo, quando a gente vê, né? Lembrando que cada barrinha dessa é uma semana, então, né, note que tem aqui, né, um que a gente chama de pavio, né? Deixou aqui um pavio ou uma sombra, né, a respeito da pavio em cima, sombra embaixo, mas enfim, deixou essa sombra aqui recuando, né? Ou seja, o preço recuou para cima, né? Subiu, né? De fato chegou a bater uma mínima e depois assinou compra. Aqui no caso da Nasdaq é uma região mais complicada, o que a gente chama de inversão de polaridade, né? Onde aqui era topo, agora, né, chegou a virar aqui suporte e agora virou novamente topo. Então a gente precisa recuperar esses patamares aqui de 1.400, né? E Dow Jones também está nessa região de suporte. É interessante isso, porque furou uma vez, bateu outra, furou outra e está recuperando. Isso é uma sinalização de que aqui tem talvez um monte de compradores nessa região, né? Tanto para Dow Jones, né, quanto para S&P, dizendo que aqui, olha, aqui é uma região que o risco-retorno vale a pena. Então aqui a gente vê um acionamento de compras, né? Vamos ver como estamos no meio da semana, vamos ver como termina a semana, tem ainda o dia de hoje mais 2 dias para a gente ver, mas por hora a dinâmica parece positiva, pelo menos num momento bem curtíssimo prazo parece dinâmica positiva, porém ainda nitidamente topos e fundos decrescentes e nos vários indicadores que a gente olha aqui. Então assim, é uma dinâmica de curto prazo de realização e portanto para mudar esse tipo de dinâmica a gente tem que começar a fazer isso aqui: topo, fundo, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto. Não é uma dinâmica de topos e fundos crescentes, não é o que a gente vê agora. Nikkei, nada mudou em relação a ontem, né? Uma leve recuperaçãozinha, mas está muito longe, né? Perdeu muito aqui uma dinâmica. A Europa dando uma reaçãozinha hoje, principalmente hoje, né? Talvez com um certo alívio no cessar-fogo que houve aí para a evacuação de civis. Então isso é importante, relativamente importante para isso, e tem dado um certo alívio. Agora volto a dizer também, topo, fundo, topo. Se aqui não dá para dizer que o fundo está cravado. Hoje eu posso dizer que aqui é um fundo, mas ainda não terminou a semana, então ele pode fechar aqui embaixo de novo. Mas o fato é que de qualquer forma o fundo já está bem mais baixo, né? E aí a gente vê uma dinâmica também de realização forte no curto prazo. A realização se deu, mas vamos ver se tem uma recuperaçãozinha forte de curto prazo. Aqui também uma inversão de polaridade, o que voltou a ser, né, novamente uma resistência, né? Foi resistência que né, não chegou nem a ser suporte aqui. Talvez aqui nesse dia chegou a ser suporte, mas na semana seguinte, semana passada,
arrebentou com a porteira e veio para baixo, né? Aqui a gente vê o VIX diminuindo, né, nesse contexto que a gente nota dos principais indicadores, esse respiro. Tá? Então a palavra que eu vejo aqui que define esses índices é apenas um respiro. Nada mudou no curtíssimo prazo. Tá? Por hora, no curtíssimo prazo, a palavra que define o que eu vejo nesses mercados aqui é um respiro. Tá? Aqui, por exemplo, né, Venezuela entrando aí como outro player. Então vamos lá, hein? Irã entrando como player, Venezuela entrando como player. Então, assim, a gente vê um alívio um pouco mais forte dos mercados de petróleo. Muito bom isso, evidentemente, embora está extremamente esticado. Olha lá, hein? Já falei muito disso aqui, né? Isso aqui está na mão do especulador. Veja essa foto. Eu sempre boto essa foto aqui. Tá? Começa assim, começa com um alívio e depois olha a queda. Claro, aqui tem outros fatores envolvendo, uma guerra, um conflito, um participante como a Rússia que responde, tem um market share de 20% do mercado, ou seja, tem um outro contexto. Porém, você vê que na hora que precisa tirar um coelho da cartola, vem até Venezuela. Então, assim, quantos outros participantes não podem suprir a demanda do mercado? Então, ficar atento. Eu não sou um grande conhecedor desse mercado, não sou um grande conhecedor dos participantes, leio com vocês essa leitura, mas acompanhando Irã, Venezuela, será que não tem mais um aí? Sem sombra de dúvida, tem países como Rússia, são bem desenvolvidas nessa questão, mas ao nível que está o preço do petróleo, injeta o dinheirinho para poder aparecer outros países aí e suprir essa demanda que está latente no mercado. Enfim, acompanha o preço. Se você não entende, como eu, do mercado, acompanha o preço. E esse aqui é uma sinalização de exaustão do mercado. Já foi um gap, né? Quando abriu a semana, ela abriu aqui já que chama de um gap de fuga, um gap de exaustão, e subiu forte e veio devolvendo. Não vou falar nada muito mais para não morder minha língua, vamos ver como é que termina essa semana. Mas fique com essa foto. Sobe, olha como sobe, né? Sobe devagarzinho, assim, não relativamente devagar, né? Se você colocar aqui uma reta, uma inclinação aqui importantíssima, né? Isso mostra a amplitude da força. Mas olha essa reta aqui, né? Faz o mesmo estudo de ângulo, né? Então, assim, devolve forte. Né? Quem já viu falar de petróleo a $150, eu lembro aqui, ó, minério a 250, nem chegou perto ainda. Então, qualquer semelhança é mera coincidência, tá? E aí a gente vê o Iron, né, dando uma respirada essa semana um pouquinho. Na verdade, se a gente olha no contexto de semana, lembrando que aqui já estava 16%, é só olhar o Morning Call de segunda-feira que você vai ver 16%. Então já deu uma aliviada em relação ao que estava. E aqui não podia ser diferente, né, com o alívio com o respiro que a gente vê nos principais índices e no VIX. Aqui também a gente vê um respiro nos bonds, né, e no ouro. Então você vê que hoje a gente nota que o mercado tem um pouco mais de propensão ao risco, tá? Voltando ao risco. Pode ser, tem algo que não esteja tão visível, mas que os preços estão dizendo para a gente que há um respiro acontecendo relevante, tá? Olha essa volta aqui, esse respiro aqui dos bonds, relevante. Tá? Então vamos acompanhar. Talvez ter algo que a gente não tenha, esteja mapeando e que pode estar atuando para aliviar uma tensão nos mercados. Não sei o que é ainda, não está evidente para mim, mas os preços estão mostrando isso. E aí vamos falar um pouco do nosso mercado. Olha só o respiro aqui também. Opa, perdão, isso aqui é fevereiro. Aqui o respiro foi um pouquinho, né, chegou a ficar positivo grande parte do dia, mas fechou para baixo. Então não foi um respiro. Ontem a gente não teve um respiro dessa queda. Mas aqui a gente pode dizer que um oco cabeça ao ombro aqui invertido, né?
Então a gente pode esperar, e eu espero com indicadores hoje, né? A gente vê aqui Paris subindo 4%, a gente vê a Alemanha subindo 4% nesse dia de hoje. Eu espero sim ver a Bolsa respirando hoje aqui. Tá? Não vejo por que não haver esse respiro, dado que a gente tem uma concentração muito forte em commodities. Tá? Então vamos ver o que acontece. Por hora, a gente vê março negativo, né? Caindo em 1,7, deixando a gente com a cabeça debaixo d'água. Desculpa. E aqui vamos para os contratos. O investidor estrangeiro deu uma aliviada no estoque dele. O institucional também deu uma aliviada no estoque, na ponta contrária ao estoque dele. Então ontem o institucional aliviou um pouco a ponta vendida e o estrangeiro também aliviou um pouco a ponta comprada. Tá? E no câmbio, o estrangeiro fortalecendo a sua posição no câmbio, né? Mais um pouco. Essa posição aqui foi montada em meados de fevereiro, porque estava negativo, então você vê que mudando forte, né? Mudou aqui, estava zerada, mudou forte a posição, acreditando que esse é um ponto que é interessante ter uma posição comprada em câmbio, tá? E o institucional aliviando um pouco a posição dele vendida. Tá? E aí, como que a gente olha o contexto aqui? Que é o principal índice Ibovespa no diário, então aqui, né, topo, como a gente já havia falado, aqui subiu, aliviou, né? A gente pode ver que essa região aqui, se você gosta de Fibonacci, proporção Fibonacci, está próximo aos 50% do Fibonacci, né? Então, assim, é uma posição que cabe uma reaçãozinha, tá? E note, né, eu vou até apagar aqui. Opa, o que eu fiz? Cadê? Opa, adiantei, né? E note, eu vou apagar aqui, que não fez nova mínima, tá? Ele tentou fazer nova mínima e acabou fechando levemente acima, tá? Então, assim, não fez nova mínima na semana. Então, pode ser que... No dia, perdão. Então, pode ser sim que a gente tenha um alívio hoje, tá? É o que eu espero, tá? Embora quarta-feira, ou seja, tem um espaçozinho aqui, né, para a semana ainda a ser desenvolvida, mas aqui eu já noto uma propensão a comprar, tá? Eu já tenho notado isso, tá? Ontem foi uma coisa interessante. Já no dólar, assim, tá difícil, hein? Olha a sequência de semanas consecutivas de queda, está numa região importante, né? Aqui evidentemente que os estrangeiros têm montado posição e a gente vê que o dólar pede uma dinâmica aqui, né? A região aqui um suporte que a gente vem comentando, interessante, porém não há santo que tenha ajudado o dólar subir, né? Por enquanto a nossa matriz econômica e commodities tem ajudado, né? A gente vê alguns indicadores macros aliviando bem, o cenário é muito favorável, tá? Não imagino que aqui é uma região que é o que acontece, ó, um dia, 2 dias, diminui a volatilidade aqui e fica essa acumulação aqui até decidir o que de fato vai fazer, o que vai acontecer, tá? Lembrando que o Boletim Fox projeta o dólar mais ou menos aqui, nessa casa aqui dos 5,40 e tal, e olha onde está. Então pode haver um alívio. Agora, o Boletim Fox constantemente tem mudado a sua projeção para baixo. Então pode ser também, evidentemente, que a gente vê o Boletim Fox chegando até aqui, mais próximo aqui, e aqui fica essa acumulaçãozinha. Cenas dos próximos capítulos. Aqui essa novela tá interessante, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Bom, ontem, né, a Bolsa fechou em queda, né, o índice, o IBRX fechou em queda, focado principalmente na variação de Petro e Vale, porque os demais ativos, né, fecharam positivo, então a gente vê uma reação positiva de vários setores, e a gente já vê materiais básicos aqui, no caso, Vale, petróleo aqui, a gente teve Petro atuando numa ponta negativa, porém a gente vê outros ativos, né? PetroRio, 3R Petróleo, entre outras do mesmo setor, puxando o índice para cima, tá?
Mas, enfim, isso aqui é importantíssimo, esse alívio também aqui é importante. Estamos falando de 2023, 2022, vencimento, mas olha isso aqui, né? Qualquer valuation que eu conheça, o analista ele não olha aqui final 1 ano, 2 anos, ele olha 5 anos. Né, no mínimo 5 anos, para fazer a sua taxa de perpetuidade, trazer a valor presente, ele crava 5 anos e dali para frente. Aqui, ó, o que isso aqui está mostrando que as taxas de DI estão puxando para cima, né? A gente já vê taxas interessantes marcando a 13% ao ano, ou seja, houve um alívio em alguns momentos aqui, principalmente essas taxas aqui mais curtas ontem, mas olha aqui, ó. Aqui está beirando 13, tá? Essa região aqui é 13, beirando 13. Houve um alívio, mas está beirando 13, tá? Aqui essa região aqui é 13,85, então está beirando 13 aqui. Então, assim, é nítido que aqui, ativos de maior risco, fica difícil você selecionar. Se você tem que medir, né, a taxa de risco e retorno e tal, tem que ficar atento a isso. O nível de volatilidade aumentou. A gente teve aqui ontem uma variação ontem dentro da normalidade, né? Então, assim, aqui talvez uma oportunidade para montar posição. Foi o que a gente fez, aproveitou esse momento. Isso aqui ajuda bastante a nos orientar em que nível de volatilidade a gente pode ter para os próximos dias, enfim. Aqui, evidentemente, o que a gente espera já é uma coisa um pouco maior, né? Migrou-se para o zero, então a gente espera que aqui não fica, dificilmente ficar aqui. Minha expectativa para hoje, vamos ver. Esses são os principais papéis. Olha só que trade para aquele mais arrojado, interessantíssimo. Papéis que caíram mais de 20% na semana, ontem responderam, né? Lembrando que eu havia comentado que são papéis com exposição muito interna, né? Ou seja, mercado interno se desenvolveu para o turismo, até por umas questões de restrições lá fora, então muito interno, né? Quem pega avião sabe quanto que está caro a passagem, enfim, e tem demanda. Então, assim, aliviou bem, né? Foi um trade excelente para quem gosta de momento, pegou ali uma oportunidade, né? Um papel que cai 20% em um dia, numa semana, de repente valeria a pena, e aproveitaram bem quem fez esse trade, tá? Aqui, eu gosto de falar de maiores quedas do ano. Esse papel aqui, sim, é um papel que eu acredito que não ficará entre as maiores quedas do ano. Esse é o papel, de todos esses aqui, esse é o papel que eu não acredito que ficará aqui. Vamos ver. Olhem aí para vocês terem um pouco mais. Eu coloco o setor para vocês verem. Cadê minha reguinha? Tá aqui. Então eu coloco o setor para vocês verem. Olha aqui, maiores alta no mês, né? Siderurgia, mineração, petróleo. 15% R3R petróleo. É interessante ver isso daí. Aqui, né? Ouro e DI é a única coisa que puxa a volatilidade, mas longe da volatilidade histórica rastreada aqui pelo modelo, tá? Então, a volatilidade do Ibovespa aumentando, volatilidade do dólar, né? Chegou a aumentar aqui, agora está dando uma quedinha, tranquilo. Vamos ver se aqui fecha. Tá? Que mais? BTC ainda em níveis muito elevados, né? E eu trouxe uma informação nova que para mim ontem eu consegui atualizar, fazer com que tenha uma atualização automática, então volto a trazer isso aqui, importante para mim, porque eu tenho alguns papéis, por exemplo, olha só, BIF, né? No ranking, 42º mais alugado, né? Representa apenas 4% do free float, ou seja, mais uma alta importantíssima no aluguel, 19%. Então é um ativo que eu espero que tenha dificuldades para subir, porque eu vejo o mercado a esses níveis aqui já começa a montar uma posição de venda. Então isso aqui é importante eu acompanhar, é importante eu ver, né? Diminuição do BTC aqui, os mais devolvidos, né? Marco Polo devolveu bem, vamos ver aqui um outro aqui, em BR3, Energias do Brasil devolveu, né? Aliar devolveu bem, tem esse papel ótimo, talvez alivie, porque é um papel que constantemente tem apanhado no mercado, mas fecha melhor durante o dia, então é importante
ver que o vendedor está desmontando posição aqui. É importante. Esse é um radar bem legal que eu trago para vocês a partir de hoje, tá? E aí DI, ó, a estrutura termo da taxa de inflação implícita, mais uma vez pressionando para cima a curva em todos os vértices. Volto, difícil pensar no mercado muito forte se isso aqui não se comportar. Não, olha a variação dos últimos 30 dias, ou seja, é importante ver esse movimento aqui para a gente poder identificar o comportamento do mercado. Bom, por hoje é só, nenhuma atualização, um pouco mais para trazer para vocês. Atualizado aqui, por exemplo, as reservas, não mudou muito, né? A gente ainda está na casa dos 358 bilhões de reservas internacionais, não mudou muito, né? Acho que isso tem ajudado também a não pressionar a inflação, o governo não ter atuado nesses níveis para comprar. Tá aqui, não está atualizado ainda, o meu trabalho no final de semana, vou trazer essas informações que eu gosto muito de ver. E uma coisa que me chama um pouco a atenção, mas não é uma coisa muito assim, não está em fevereiro, para quem não se recorda, a gente estava negativo com saldo de poupança, né? Bem negativo, e a gente voltou a ficar... houve uma compra, houve um depósito muito grande aqui em fevereiro. Acredito que muita gente ganhou um bônus em fevereiro, portanto, aumentou o depósito em poupança, tá? Mas agora, março, a gente já vê uma quedinha aqui, uma realização, tá? Então, basicamente é isso. Não tenho mais informações para compartilhar com vocês. E esse foi o Morning Call da Plus Capital. Quero agradecer você que ficou até aqui com a gente. Muito obrigado. Mande seu feedback, entre em contato com a gente. Teremos o prazer em conversar com você. Jéssica Paula, muito obrigado por ter feito companhia para mim até aqui. Desejo para você um ótimo dia. Obrigada a todos. Bom dia. Ótimo dia a todos e até amanhã.